Fala, meus amigos, daquele jeitão? Vocês sabiam que as séries Automan e Manimal fazem parte do mesmo universo e inclusive já se cruzaram? E que a Blossom, aquela série dos anos 90, se encontrou com o Alf, o teimoso, e com o maluco no pedaço do Will Smith? Pois é, eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E quem gosta do universo nerd como eu gosto, e eu tenho certeza vocês gostam, tá bem acostumado, né, com esses universos compartilhados, com esses crossovers que a gente vê muito, principalmente na mídia atual. Seja, por exemplo, nos universos da Marvel e da DC dos cinemas, nos quadrinhos com os constantes crossovers entre heróis de realidades e editoras diferentes, nas séries atuais, como por exemplo, o encontro entre os personagens de Sobrenatural com a galera do Scooby-Doo, né? Todo mundo virou desenho. Ou então, do Batman com as Tartarugas Ninja. Ou até mesmo nos games, como por exemplo, o encontro do Mario, né? Do Super Mario Bros. Com o Sonic. Coisa que a gente, né, achava que era quase impossível de acontecer algumas décadas atrás. E o mais legal é a gente saber que, apesar de ser mais comum hoje em dia, né, não é exclusividade do nosso presente. No passado, isso já aconteceu muito. E é isso que a gente vai ver no programa de hoje. Então se ajeita aí, porque as curiosidades vão começar. E a gente já começa relembrando de um crossover bem antigo, né? Mas assim, eu tenho certeza que a galera aí lembra ainda dos personagens. Afinal de contas, a gente está falando da cachorrinha Lassie e do herói Cavaleiro Solitário, que por muito tempo foi confundido com o Zorro aqui no Brasil. E esse encontro dos dois aconteceu no episódio 179 da primeira série da Lassie, que foi ao ar em 1959. E nesse episódio, o garotinho Timmy Martin, que era o dono da Lassie, entra no programa de Patrulheiros da Paz, que encorajava crianças daquela época a poupar dinheiro para ajudar na economia dos Estados Unidos. Isso pode até parecer estranho hoje em dia, mas naquela época era bem comum, né, utilizar programas infantis para incentivar as crianças a fazer a mesma coisa na vida real, e ninguém reclamava. E o Cavaleiro Solitário aparece no começo e no final do episódio, entregando o prêmio de Patrulheiro da Paz para o time e dando um discurso incentivando a criançada de casa a fazer o mesmo. O Cavaleiro Solitário foi novamente interpretado pelo ator Clayton Moore, famoso por ter vivido o personagem numa série própria que foi ao ar entre 1949 e 1957. E uma última curiosidade é que eu tenho certeza que todo mundo hoje em dia sabe que o Zorro é um personagem e que o Cavaleiro Solitário é outro. Mas antigamente não era bem assim. E quem criou essa confusão toda aqui no Brasil foi a Record, que ao lançar a série do herói Texas Ranger, né, batizou de As Aventuras de Zorro, o Cavaleiro Solitário, tentando pegar carona no sucesso do herói mexicano, que na época já era bem famoso aqui no Brasil. Aliás, vocês sabiam que o personagem Cavaleiro Solitário era tio-avô do herói Besouro Verde? Já que o Texas Ranger Solitário se chamava John Reed e o herói vigilante se chamava Britt Reed. E isso inclusive foi confirmado pelo próprio George W. Trendle, o criador dos dois heróis. E claro, né, seguindo os passos do tio-avô, o personagem Besouro Verde também tratou de ter crossover com outros heróis. E isso aconteceu na clássica série do Batman dos anos 60, né? O Batman Galhofa, quando o Batman e Robin eram vividos pelas lendas Adam West e Burt Ward. E por falar em lendas, a série do Besouro Verde também tinha sua, já que o Kato, o ajudante do herói, era interpretado pelo mestre Bruce Lee. E esse encontro foi criado para tentar dar uma sobrevida para a série do Besouro Verde e foi ao ar em 1967, no episódio A Alegria de Batman, que claro, mostrou os heróis das duas séries caindo no pau, para depois se aliar contra o vilão do dia, coisa, né, que era bem comum naquela época e aliás, eu acho que essa prática é feita até hoje. Infelizmente, nem esse crossover com a dupla dinâmica salvou a série do Besouro Verde de ser um fracasso, e ela foi cancelada ainda em 1967, ficando com apenas uma temporada. Já aqui no Brasil, quem passou primeiro na TV, no caso na TV Tupi, foi a série do Besouro Verde, que estreou em 1970. Já a série do Batman só chegou aqui também pela Rede Tupi em 1971, e o nome era bem engraçado, ela era chamada de Os Aventureiros.
E agora, chegando na área que é a que a gente mais domina, os anos 80, a gente teve um crossover bem estranho entre o Waltman e o Manimal. Jonathan Chase, senhor dos segredos que dividem o homem do animal e o animal do homem. Manimal. Automan. Aliás, duas séries muito queridas e que também fizeram muito sucesso aqui no Brasil. E o encontro aconteceu no episódio 7 do Waltman, um taxista bem estranho dá carona pro herói e pro criador, e parceiro dele. Em determinado momento, ele tenta matar os mocinhos, que acabam escapando por um triz. Já no episódio 2 do Manimal, a mesma cena se repete, só que dessa vez com o nosso herói animal e a mocinha em perigo. E adivinha, rapaziada, os dois também escapam por um triz, criando assim um tipo de déjà vu muito louco entre as duas séries. E eu acho que essa pouca gente sabe, hein? O nosso personagem Jonathan Chase, o Manimal, voltou a aparecer em 1998 em um episódio da série Nightman, que ficou conhecida aqui no Brasil como O Homem Elétrico. Aliás, uma série bem meia-boca baseada em um super-herói da Malibu Comics. O crossover aconteceu no episódio 6 da segunda temporada do super-herói e além de levar o título de Manimal, ainda mostrava o antigo herói retornando com a filha dele, que inclusive tinha os mesmos poderes que o pai de se transformar em animais. E infelizmente essa foi a última aparição do ator Simon McCorkindale como personagem Manimal, já que o ator faleceu em 2010. E outra série que teve uns encontros bem inusitados durante os anos 80 foi Duro na Queda. E se por acaso alguém não lembra, o que eu acho bem difícil, essa série estreou por aqui em 1983 e passou por muito tempo na Rede Globo, mostrando as aventuras do dublê de ação e caçador de recompensa nas horas vagas, Colt Seavers, interpretado pelo grande Lee Majors, também conhecido por ter sido o homem de 6 milhões de dólares. E o nosso dublê Colt Seavers, era um personagem muito carismático e vivia se metendo num monte de confusões. E quase sempre ele estava na companhia do primo Howard Manson e, claro, dirigindo uma das caminhonetes mais icônicas e bonitas dos anos 80. Só que foi justamente nas partes da série que mostrava ele como dublê que os encontros mais legais aconteceram. Em um episódio, por exemplo, o Colt e o Howard estão literalmente numa saia justa quando encontram, olha só, o Tom Selleck, caracterizado como detetive Magnum, inclusive dirigindo a lendária Ferrari vermelha numa daquelas metalinguagens muito legais. Que vai o Magnum? Bem, vai indo muito bem. Olha, qualquer dia eu preciso dublar você. A sua voz está um pouco diferente. Ah, sim, ia ser legal. Tudo bem? Melhor impossível. Este aqui é o meu primo, Howie Manson. É um bom garoto. E em outro episódio, o Colt Seavers encarna um vilão muito canastrão para poder participar de um episódio do Incrível Hulk. E ele acaba levando um pau de ninguém menos que o próprio Lou Ferrigno, obviamente caracterizado como o Verdão da Marvel. Escorta! Beleza! Copiar! Tudo bem, Lu? Tudo bem. E o Colt? A Colt, ele está bem, ele está muito bem. Vamos tirar a maquilagem, Lu. Quero te falar sobre o filme da semana. Você sabe, o Western. A essa hora? E com certeza, pessoal? Duro na Queda, por tudo isso e muito mais, é uma série muito querida por todos nós até hoje. E já que a gente começou lá nos anos 50 e agora a gente chega nos anos 90, que tal a gente lembrar da simpática Blossom? Ela era vivida pela atriz Mayim Bialik, conhecida hoje em dia por ser a Emil da série The Big Bang Theory. Blossom mostrava um adolescente de 15 anos vivendo as alegrias e os dramas dentro de uma família com qualidades e defeitos, assim como as famílias reais. E além de ser muito inteligente e debochada, ela se vestia de um jeitinho único e chegou, olha só, a ditar moda no começo dos anos 90,
já que a série fez muito sucesso, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, quando passou no SBT. E uma coisa bem legal na série da Blossom, né, que durou 5 temporadas, é que de vez em quando ela encontrava com outros personagens, como por exemplo, quando ela encontrou o Alf, o É Teimoso, aquele personagem bem famoso dos anos 80, no 9º episódio da primeira temporada. E uma curiosidade bem bacana é que o Orlando Drummond não podia dublar o Alf nessa aparição, né? Ele era o dublador oficial do personagem. Ele estava viajando e aí ele ligou pro Guilherme Bridges, né, para dublar no lugar dele. E é claro, o Guilherme aceitou. Ei, você aí! O que houve? Eu só lembro que eu atravessava um túnel escuro e comprido com uma luz no fim dele. Onde é que eu tô? Em Nova Jersey. E me deve $2 do pedaço. O quê? Ué, eu tô brincando. Você tá no paraíso. Você é o guardião dos portões do paraíso? Onde mais eu poderia estar? Nas reprises? E esta aqui é a escada pro paraíso. Botamos isso aí pro Elvis Presley, o rei. Já no 4º episódio da 2ª temporada, quem apareceu foi o próprio Will Smith, caracterizado como Maluco no Pedaço. E além dessa participação, vários outros personagens da série do Maluco no Pedaço também apareceram ao longo das temporadas de Blossom. E sabe por que disso? É que lá nos Estados Unidos, tanto o Maluco no Pedaço quanto Blossom, né, eram séries irmãs da mesma emissora. E além disso, elas passavam no mesmo dia e ainda coladinhas no horário da transmissão. Legal, né? E não parou por aí não, hein? Além disso, né, Blossom também encontrou com outra série dos anos 80, as Golden Girls, que aqui no Brasil ficou bem conhecida como as Super Gatas, quando passou na Rede Globo. De ferro, não é, Doris? Não, até provar o sangue dele. Adivinhe quem vem ao casamento? Super Gatas, Sessão Comédia, nesta segunda, 5h15 da tarde. Pegue essa onda pega. E foi muito legal ver a personagem Sofia Petrillo, uma das 4 principais da série oitentista, voltando para dar uns conselhos para Blossom no episódio 7 da primeira temporada. E essa série era bem legal, né? Mas eu confesso para vocês, eu não lembrava direito desses crossovers, ou melhor dizendo, eu nem lembrava. Só que esses dias a gente tava lá conversando no MachineCast, aí o Team Blue, né, falou a respeito dessa série, aí eu fui pesquisar e achei todos esses crossovers muito legais. E foi aí, inclusive, que eu tive a ideia para esse episódio. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente, né, adoro fazer essas pesquisas um pouco mais aprofundadas para trazer esse conteúdo diferenciado para vocês. E se vocês gostaram e querem que tenha uma segunda parte, deixa aqui nos comentários mais alguns crossovers lá dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, que talvez eu não conheça ou tenha deixado passar. Vai ser bem legal. E não esqueçam de deixar aquele like, felpudo. E amigão, se você tá chegando agora aqui no canal, não conhecia, se inscreve aqui e já aproveita, badala o sininho, porque só assim a nossa viagem é garantida por passado toda semana. E também já aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, porque lá todo dia, né, eu tô colocando um pouco de nostalgia, né, uma pitadinha de nostalgia no seu dia e também tô dando dica de novos programas que vão aparecer aqui no canal. Também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br, onde eu e o Cristiano também estamos sempre fazendo atualizações a respeito de coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu tô com os malucos do MachineCast no podcast mais doido e mais nostálgico da podosfera. Então, não perde, hein? Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê na semana que vem e valeu!